Salve, galera! Seja bem-vindo a mais um Healthcast. Esse Healthcast que tem o intuito aqui de trazer para você, profissional da saúde, profissional de educação física, fisioterapeuta, nutricionista, você que acompanha a gente aqui, um pouco mais, ampliar um pouquinho mais a sua visão da saúde. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é o ritmo circadiano e a importância dele na saúde. E quem está aqui com a gente, a nossa mestre, Thalita Salles, da Biologix. Tudo bem, Thalita? Como você está? Olá, Fabiano, olá, pessoal. Não dá para falar bom dia, boa noite, né? Mas que seja uma boa hora para todos. Muito obrigada pelo convite novamente. E vamos lá, vamos falar sobre sono mais um pouquinho. É isso aí. Legal, olha só. A gente se desafiou aqui, né? Trouxe esse tema como muito importante e com relação à saúde, e principalmente à saúde do sono, a importância do ritmo circadiano. Né? Então, eu queria que você trouxesse para a galera aí para a gente começar, o que é, né, o ritmo circadiano? Não, eu acho que um ponto para começar é até entender o ritmo circadiano, tem gente que fala ciclo circadiano, tem algumas pessoas que falam ritmo biológico, acabam se confundindo como se fosse a mesma coisa. São extremamente associados, mas não são a mesma coisa, porque o ritmo biológico são os nossos ritmos biológicos. Também inclui o ritmo do dia à noite, o que acontece, né, em toda a nossa homeostase, todo o nosso sistema dia e noite, mas inclui outros ritmos que não vão só no dia à noite. Por exemplo, o ciclo menstrual, ele é um dos ritmos biológicos e que ele não acontece num dia e noite, né? Ele acontece num período maior de semanas. Enfim, só para diferenciar, e acaba sendo muito associado, né? Agora, o ciclo circadiano, ou o ritmo circadiano, é o ciclo exatamente de 24 horas de dia e noite, de luz. O que rege esse ciclo é a luz, né? A luz e a escuridão, e a ausência da luz. E com ela, como o nosso corpo reage à luz ou à falta da luz, o que acontece com a gente, como seria o ideal que a gente vivesse, como viviam antigamente, né? Muito, muito antigamente, quando não existia luz artificial, então o dia acabava às 6, depende do lugar, né? 5, 6, 7 horas da noite, quando escurecia, todo mundo dormia, né? E assim se seguiu o ciclo circadiano natural. Hoje a gente burla ele, né? Hoje a gente joga ele nos limites, a gente empurra ele para os lados, né? Nossa sociedade 24/7 torna difícil o nosso corpo seguir um ciclo circadiano natural de dia e noite. Mas, basicamente, o que se a gente olhasse, é que eu não vou mostrar aqui, a gente não tem um slide, né? Mas se a gente olhasse e pensasse no ciclo circadiano, ele é de um círculo onde a gente divide dia e noite e que vão acontecendo várias etapas, várias situações no nosso organismo e que a gente reage e que a gente tem melhor performance em alguns momentos, onde a gente tem melhores funções em alguns momentos, piores funções em outros momentos, e que é regido também muito pela melatonina e pelo cortisol, né? Que são os hormônios de despertar, de desperto, de estresse e o hormônio de dormir. Bom, para a gente começar a falar no ciclo, eu muito falar da melatonina e do cortisol, até porque a melatonina está na moda, né? Muita gente fala da melatonina, muita gente tomar melatonina, foi liberado, não foi liberado, todo esse conceito. Então, é importante entender que é o hormônio natural que a gente produz, o que a gente vende na farmácia sintético, né? Mas o nosso corpo já produz, e em indivíduos normais nós não necessitamos de mais melatonina. Um indivíduo normal, né, que tem uma saúde hormonal normal, não necessitaria de mais. Não é preciso comprar melatonina e tomar melatonina só para dormir melhor. A gente já produz isso naturalmente. E a gente pode ajudar o nosso corpo também a produzir, né? Ou pelo menos não atrapalhar ele. Porque muitas vezes a gente faz é atrapalhar a produção de melatonina, daí a gente vai lá e toma melatonina para aumentar, só que a gente está atrapalhando ele na produção, né? Por quê? Interessante. Quando a gente pensa no dia e na noite, a gente pensa que e na produção de hormônios, para começar, a gente pensa que enquanto escurece, quando começa a escurecer, em geral, escurece 6, 7 da noite, 18, 19 horas. Obviamente, a gente tem situações de países onde vai escurecer 10 da noite, ou estações do ano que vão escurecer mais tarde, mas vamos pensar no padrão, normal. 18, 19 horas começa a escurecer e que naturalmente nosso corpo começa a se preparar para dormir. Isso é parte do ciclo circadiano, se preparar para dormir também. O corpo está se preparando. Então, no fim da tarde, são períodos onde a gente tem mais pressão alta, por exemplo, o pico de pressão é mais para o fim da tarde. Performance, inclusive, de atividade física, por volta de 5 horas, costuma ser melhor também. Mas e aí a gente vai começar a se preparar para dormir. Quando vai chegando por volta das 9 horas, e aí eu vou entrar na melatonina, nosso corpo começa a produzir melatonina. Em alguns indivíduos um pouco antes, alguns indivíduos um pouco depois, mas por volta de 9 horas, já escureceu,
o nosso corpo está se preparando para dormir. Ele está produzindo melatonina, que é o hormônio que vai nos ajudar também, né, dentro a dormir. E aí ele começa a produção, ele vai ter seu pico por volta de 2 da manhã. Tudo isso é parte do ciclo circadiano, tá? Trabalhando para nos fazer dormir, porque dormir é importante, a gente já sabe. Quando a gente dorme, tem liberação de outros hormônios, então GH, grelina, leptina, outros hormônios vão acontecer durante a noite também. E a melatonina está só ajudando a gente ali manter esse sono. Quando chega por volta de 2 da manhã, ela está no seu pico. A gente tem sono profundo, é a hora que geralmente as pessoas já estão dormindo melhor, estão naquela fase. Quando vai chegando 4 da manhã, mais ou menos, a gente tem o menor nível de temperatura corporal. Quem nunca percebeu que puxa a cobertinha? Às vezes deixa o cobertor lá no quarto, chega de madrugada, você puxa e fala, nossa, eu sinto um frio no meio da madrugada. Sim, porque a nossa temperatura corporal baixa. Tudo isso para propiciar o nosso sono apropriado, porque a natureza é perfeita, né? O nosso corpo, se a gente deixar ele trabalhar bem, se a gente deixar ele fazer o que tem que ser feito, não atrapalhar, só a gente não atrapalhar já tá bom, né? Tudo isso para manter nosso sono, para que aconteça todo o processo natural. Quando vai chegando de manhã, por volta de 6, 7 da manhã, tá amanhecendo, certo? Acabou a fase da noite. Então, o ciclo circadiano da noite já foi. Começa amanhã. E aí, o que acontece? Melatonina cessa a produção de melatonina natural e começa a produção de cortisol. Ela começa a se identificar a produção de cortisol, que é o nosso hormônio, é hormônio do estresse, mas é hormônio do despertar, de manter a gente alerta, de manter a gente acordado, ativo, fazendo nossas atividades. Começa essa produção de cortisol. E tudo bem, vai acontecendo naturalmente, a gente tem que deixar acontecer. Se a gente pensar no ciclo, por volta de 10 da manhã, a gente tem estágios de alerta, estágio para trabalhar concentração, alerta. Se a gente pudesse, né, pensar nas nossas atividades, trabalhando com o ciclo circadiano, a gente teria melhor performance em tudo. Se eu falar, nossa, às 10 da manhã eu vou trabalhar no que eu tenho que me concentrar bem, eu vou, não sei, vou fazer aquela planilha que eu preciso estar focada, eu tenho, né, que eu vou estar mais disposta, eu não vou deixar para fazer a planilha às 10 da noite, que eu já estou acabada, que melatonina já está na produção, que eu já estou no estágio já para dormir, né? Eu vou estar desatenta, eu vou errar. Então, se a gente puder sempre pensar nisso, é uma fase boa. O ciclo circadiano, quando a gente segue isso aí também, um outro ponto super importante, Fabiana, é que ele trabalha na preparação para as refeições, por exemplo. Se a gente segue ele apropriadamente, a gente faz o almoço por volta de 12h, 1h, a gente faz o jantar por volta de 7h, ele também está preparando o nosso organismo para isso. Enzimas são liberadas para a digestão. Ele está fazendo tudo certo. Se a gente seguir, por isso que eu falei, só que a gente hoje na nossa correria né, no ritmo de trabalho, nos tipos de trabalho que a gente tem geralmente, a gente acaba almoçando às 3 da tarde, muda tudo, mas ele estava preparando a gente para almoçar, tudo isso parte do nosso ciclo. O cortisol está liberando, continua lá. Quando vai por volta de 2 da tarde, muitas vezes tem o efeito feijoada, né, depois do almoço, a hora da sonequinha, que seria bom realmente seria bom se todo mundo pudesse fazer uma siesta, uma pequena siesta ali de 20 minutos, meia hora. Tudo bem, aconteceu, passou, e à tarde a gente vai ter momentos bons de coordenação motora. Então, o pessoal que treina, às vezes que precisa fazer treinamentos mais específicos de coordenação, seria bom entender bem desse ciclo e pensar que nesse período ali do meio da tarde para o final é um período bom para isso, né? Que a gente tem mais destreza, que a gente tem o nosso pico da coordenação motora. Estaria bem se trabalhar nessa hora. Então, os educadores físicos aí performance com treino, é muito interessante, que entenda a hora de treinar de cada indivíduo. Claro que a gente tem que pensar, lembra, a gente falou, acho que já na vez passada, sobre vespertinos, matutinos, sobre preferências para dormir, lembra? Preferências para dormir, óbvio que tem que pensar no indivíduo e ajustar, mas em geral a gente tem períodos bons para algum tipo de performance, né? E aí o cortisol está produzindo. Quando chega à noite, o que acontece? Inverte. Lembra do cortisol? Ele vai começar a parar a produção quando começar a anoitecer e vai começar a produzir melatonina de novo. Todo dia, tudo igual. O ciclo de 24 horas. E aí, o que acontece, por exemplo, se a gente está indo embora do trabalho, teve um dia super estressante, teve, não sei, discussões, algum problema no trabalho para resolver, você está indo embora para casa e bate o carro ainda, às 8 da noite. Você vai conseguir chegar em casa e dormir na hora? Provavelmente não. Você tem pico de liberação de cortisol, estresse, hormônio de despertar. Ou na hora que você deita na cama às 10 minutos, você resolveu ter uma DR com o seu parceiro, parceira, para isso.
certo? Esse pode ser estressante, e estressante vai fazer o quê? Ninguém conseguir dormir direito, vai liberar Exato. cortisol, né? Então, são momentos que a gente tem que pensar a hora de discutir. Vamos discutir de manhã, que tá tudo bem. A gente vai estar descansado, vai ficar tudo bem. Tá, mas olha só, você falou duas coisas muito importantes que me marcaram aqui. Primeiro, assim, se a gente fizer tudo que a gente deveria fazer, né, só não atrapalhar, já o corpo já ia funcionar nesse ciclo já de uma forma boa, né, conduzindo o nosso sistema biológico de uma forma mais natural e mais controlada, né? Isso, ok, legal, vamos atrapalhar menos isso. Mas aí a gente começa a pensar também, 6, 7 horas da noite, começa a escurecer, e aí começa a liberação de melatonina, a gente começa então a ser influenciado mais a se preparar para dormir. E aí veio o advento da eletricidade, né? E a eletricidade é um Tecnologia, sistema... eletricidade. Pois é. Inicialmente a eletricidade, né? Só eletricidade, exato. Estendeu isso, né? De 7... começou a escurecer, eu ligo a luz e continuo fazendo as coisas, né? Então, estendeu, a gente ganhou tempo com isso daí, né? Então, de 7 horas até 10 horas da noite é dia, né? Em qualquer lugar que a gente for é dia, tá claro igual um dia, né? Pode estar claro igual um dia, né? Isso é um bom ponto, mas olha só, a gente pode ajudar, mesmo com a luz acesa, a gente pode trabalhar uma iluminação que seja mais adequada, né? Legal. Das possibilidades de cada ambiente. Então, assim, à noite, o ideal é que a gente não ligue todas as luzes da casa, deixe aquela luz branca e parecer que é dia, para o nosso corpo entender que é dia. Tudo bem, óbvio, a gente não vai ficar no escuro, a gente vive no mundo moderno, a gente não precisa voltar atrás, né? A gente quer aumentar nosso tempo, a gente quer chegar em casa e ficar com a nossa família, a gente tem que fazer render o nosso tempo, óbvio. Isso, mas vamos trabalhar, então, assim, tentar reduzir a luz, ao invés de ligar aquelas luzes fortes que geralmente a gente tem no teto, liga abajur, entendeu? Tentar ligar luminárias, tentar trabalhar, liga uma luz amarela, que geralmente é mais fraca, pensar em situações que a gente pode abrandar esse não é um problema, né? Mas a situação da iluminação forte, assim. Então dá para fazer isso. Vai para o quarto à noite, você vai ler, quer ainda ficar no momento relax ali com a família e tal, não precisa estar todo mundo no escuro, mas deixa a luz mais baixa. Isso já interfere bastante, isso já influencia, assim, na produção de melatonina, já colabora para que ela continue acontecendo da forma apropriada, entendeu? Reduzir a iluminação é super importante, esse foi um ponto super importante que você tocou. Eu até ia falar sobre isso, mas é isso. Então, pensar nisso. Por que a gente fala também que ao contrário também é verdadeiro? Acordou de manhã, abrir janela, tentar pensar nisso, abrir janelas, não só ligar a luzinha ali de manhã, até para quem tem que acordar outras pessoas. Eu tenho crianças em casa, então para acordar de manhã, no frio de São Paulo, não é tão fácil. Se eu deixar o quarto todo blackout, eu posso fazer o que for, que elas não conseguem acordar cedão. Então, eu já começo antes, enquanto eu vou preparar o café da manhã, eu já passo lá no quarto, abro um pouquinho da janela, já vou deixando claridade entrar, entendeu? Vou preparando ali para que elas que o corpo delas comece a entender que amanheceu. E aí, quando eu vou para acordar mesmo, já tá tudo mais fácil, entendeu? Elas já estão começando a acordar, já abri a janela inteira, já deixei a luz do sol, se tiver sol, mas a claridade entrar, entendeu? Isso é muito importante. Que é isso, para a gente ajudar nosso corpo. Então, pra gente não atrapalhar ele, porque antigamente não existia janela blackout para fechar. Amanheceu. Exato. Vamos deixar a luz lá. E outro ponto também importante é aí sim a tecnologia, né? Então, como que a gente pode, então, interferir menos, né? Ou atrapalhar menos, né? Porque aí veio o advento do celular, computador, a televisão. Isso aí eu acho que assim, gente, todo mundo sabe, mas ninguém faz, né? Mas todo mundo sabe que ficar no celular na cama não é só a luz, é o conteúdo que a gente está vendo ali, que vai causar. A gente às vezes tem estudos mostrando que você fica às vezes meia hora, 40 minutos sem perceber, né? O nosso celular mostra, você ficar fazendo aqueles contadores, você vê quanto tempo ficou. Você vai sem perceber, você ficou ali no celular. Então, esse é um ponto assim que a gente tem que bater muitas vezes, que a gente sabe e a gente faz. Sabe, eu faço isso. Às vezes é o meu único momento do dia que eu falo, nossa, deixa, que eu já tá todo mundo dormindo, eu falo, deixa eu dar uma olhadinha no que tá acontecendo no mundo. Quando eu vejo, passou 40 minutos. Quando eu vejo, falo, nossa, quase meia-noite, eu vou ter que acordar 6, entendeu? Então, mas é uma questão de hábito importante, é uma questão de costume da gente se programar e entender, de novo, que o nosso corpo
faz tudo certinho. Se a gente deixar ele trabalhar bem, ele vai melhorar a nossa performance em tudo. Performance, eu digo, de qualidade de vida, né? De percepção de bem-estar, até performance cognitiva, esportiva, né? Mental e física em geral. E aí, quando a gente fala também principalmente, esportistas, né? Atletas, ou crianças, adolescentes, é um ponto de super atenção, né? Que, assim, é muito difícil hoje, eu falo por experiência, é muito difícil hoje, é uma luta diária se tirar as pessoas da tela, do celular, dos vídeos, é uma luta diária, né? É uma briga mesmo, né? Todas as casas eu acredito que vivem com isso, não pode nem sair, porque prende, vai atrapalhar o sono, vai deixar as pessoas geralmente mais irritadas, vai atrapalhar a luz azul, né? Que é a luz das telas em geral. Teve um estudo que saiu recentemente, eu não me lembro o nome, mas que mostrou, que falou. Parece que não faz tão mal assim, mas vários outros mostram que a luz azul interfere sim na produção de melatonina e atrasa o sono, né? Então, o que fala é tentar fazer isso 1 hora antes de dormir, né? Ninguém está falando para não viver o nosso mundo atual e estar super conectado, mas tentar fazer isso um pouco antes para, quando estiver chegando na hora de dormir, você ter outras atividades que já te induzam ao sono para que a gente consiga realmente ter um sono reparador e acordar no outro dia bem, né? Esse eu acho que é um ponto super importante. Sabe que uma briga que também é uma briga para mim, é óbvio, né? Acho que para todos nós, né? A gente vive, ainda mais gente que produz coisas para a internet, faz coisas com a internet e tal. Então o celular ele faz parte já, é um vestível nosso já. Né? Uhum. Então, como eu vivo essa briga também, uma coisa que eu comecei a fazer é colocar simplesmente o telefone para carregar em um cômodo que não seja o quarto. Né? Então, eu deixo ele carregando na sala, eu deixo ele carregando no escritório e vou para o quarto, para não ser a primeira coisa que eu vou pegar, né, ao acordar. Se você acordar de madrugada, você olha o celular. Se eu acordar por algum... De madrugada, pega bem, você dá uma olhadinha no celular ali. Nossa, olha o risco que se você olhar o celular já era, né? Sim. Então, eu já deixo ele longe e então foi uma coisa que eu acabei colocando como um hábito, assim, e tem funcionado, tem ajudado, né? Deixado ele carregar fora do quarto. Mas, voltando ainda nesse assunto de não atrapalhar, né? Só simplesmente não atrapalhar a saúde, mas tem coisa que a gente não tem como, né? Então, por exemplo, trabalho, né? A gente tem que trabalhar, tem que viver, tem que fazer as coisas do nosso dia, e muitas vezes tem trabalhos que estendem para mais tarde, tem trabalhos que começam em horários muito cedo, tem o próprio ritmo, né? Então, por exemplo, tem pessoas que precisam acordar 5, 4 horas da manhã para ir chegar no horário para trabalhar, então elas têm que interromper esse ciclo. Ou ainda, coisas mais graves ainda do que isso, né? Aquelas pessoas que precisam trabalhar ao longo da madrugada, né? Então, tem turnos, tem troca de turnos, né? Sim. Acho que 36 por 12 e aquelas coisas, tem médico, tem vigilante noturno, e essa galera o que acontece aí? Aí a gente entra num ponto que são os distúrbios de ritmo, acaba causando distúrbios do sono, que a gente chama de distúrbios de ritmo, né, circadiano. Então, são alguns pontos. Primeira coisa, é atrasar a fase do sono, porque simplesmente eu cheguei muito tarde, a gente trabalhou até muito tarde, é isso, você chegou pilhado ainda, você começou a atrasar seu sono. Você vai se ter detrimento de horas de sono, vai diminuir as horas de sono e a natureza vai cobrar isso de alguma forma, né? Vai começar com dissonância diurna, déficit de atenção e tudo isso. O que de novo, tentar fazer aquela questão da higiene do sono. Então, assim, ficou até mais tarde, precisou, faz parte da sua vida, mas então vamos tentar fazer a higiene do sono mais forte ainda. Quando chegou, luz mais apagada, tudo que é para relaxar, para você dormir o mais rápido possível. Na hora que acordou, abriu a janela, tá de noite, às 5 da manhã, é um problema. Hoje em dia tem algumas luzes também que trabalham com isso, sabe? Tipo de iluminação que vai ligando para você acordar. Claro que tudo isso não está acessível para a população inteira, né? Claro que tudo isso tem algumas limitações aí, mas assim, dá para a gente tentar criar coisas que vão ajudar você a despertar ali. Teve uma vez a Philips fez um vídeo muito legal, que eles falam que eles enganaram o galo, né? Porque o galo canta quando amanhece. Eu não sei se quem já dormiu em algum lugar que tenha galo, o galo canta, se é 5h30, 5h40, a hora que for, a hora que fizer o sol, o galo vai cantar.
E eles trabalham com a luz para fototerapia, para trabalhar justamente atraso de fase, o avanço de fase, para ajudar as pessoas que dormem muito tarde, que acordam muito tarde, para começar com iluminação e enganar o galo. É muito legal, tem esse vídeo na internet e eles mostram, eles fizeram todo um esquema lá, numa fazenda, num galinheiro e tal, e a luz a luz começa a acender de forma gradual, que parece que é uma nascer do sol, e o galo canta às 2 da manhã. Entendeu? Então tem todo o backstage filmando isso. Ficou muito legal para mostrar assim, sim, a gente consegue enganar se for uma tecnologia apropriada. Então é isso. É assim, se você tem esse tipo de limitação, tem que ser mais enfático ainda na higiene do sono. Tem que ser mais chato. Não vai tomar café à noite, você vai tomar café só de manhã para você poder encurtar ao máximo esse prazo que você teria depois que chegou em casa para você poder dormir realmente e ter um sono apropriado, né? Então ser mais chato nesse ponto. É claro, gente, tem gente que dorme de qualquer jeito, tem gente que fala, eu durmo com a TV ligada com a luz acesa. Tem pessoas que têm mais facilidade, mas a maioria vai ter algum nível, vai ser normal ou vai ter algum nível de dificuldade. Então, a gente tem que tentar ajudar. Trabalhar a iluminação tanto na noite, para ser mais clara, e amanhã ao contrário. Amanhã ao contrário. Não vai sair de casa tudo apagado, tudo escurinho ainda. Se você puder, já acordou, abriu, deixa a iluminação entrar, sai na rua com iluminação. Isso é um ponto. E tem a questão dos distúrbios mesmo. Então, o trabalhador noturno, o trabalhador de turno, é super complicado, é fato. Né? Principamente 12 para 36, porque ele dorme, então ele faz turno de 12, aí depois ele pula. Então, uma noite ele dorme de dia, uma noite ele dorme de noite, ele fica invertendo. E, geralmente as pessoas têm família, então, assim, na noite que eles não estão trabalhando, eles vão querer dormir, porque de dia eles até querem aproveitar a família, querem viver, querem fazer as coisas. Então, ele faz muitas trocas. E essas pessoas têm mais incidência, os estudos já mostram de obesidade, diabetes, problemas hormonais, é fato. Porque o dormir de dia não é igual. Então, quando for dormir de dia, tentar fazer o máximo possível para que seja um blackout, diminuir som. Só que é muito difícil. Quem mora com uma família maior, quem tem outras pessoas morando na casa, que a casa fique totalmente em silêncio, não é igual à noite. A temperatura natural não é igual à noite. Você não vai ter aquela temperatura baixinha que a gente puxa a cobertinha e dorme melhor. Não vai ter, porque vai ser a temperatura mais alta durante o dia. E aí, depois, na outra noite, ele vai fazer à noite. Então, é mais complexo, tem que ser, de novo, mais ainda intensificado a higiene do sono, mais ainda trabalhar todos esses critérios de alimentação apropriada antes de dormir e não ficar, porque quando a obesidade é isso, as pessoas começam a comer muito mal. As que trabalham de noite, elas beliscam mais durante a noite, então depois na outra noite ela vai ter costume de beliscar. Então, trabalhar com isso, trabalhar com um período de horas, tentar fazer isso e minimizar barulho, iluminação, café, para que seja mais parecido. Tem algumas, e aí às vezes vai ter que entrar com uma melatonina, algumas vezes vai ter que entrar com alguma ajuda externa. Quando a gente vai fazer uma viagem, porque teve toda essa questão, né, dos atletas, na Copa do Mundo falou muito sobre isso, sobre sono e tal, a preparação, quando você vai para fuso horário, esse é um distúrbio que pode acontecer, ele geralmente é passageiro, diferente do trabalhador de turno, que ele vai fazer a vida inteira. Você vai ficar fazendo isso antes, ele vai ficar indo e voltando, e assim, não tem segredo, não tem milagre, não vai arrumar. Acho tem que e também é criar a consciência, né? A conscientização disso, né? Que você está numa condição diferente, né? Que você precisa dar atenção para o sono. Você precisa dar atenção, né? Para ele. Fabiano, olha só, um exemplo. Eu passei há pouco tempo por uma situação que a minha filha foi operada e eu fiquei no hospital com ela 9 dias. E ela precisava de muito medicamento à noite e tal. Então, assim, é um inferno, né, cara? Entra de hora em hora no quarto. E a Sociedade Brasileira de Medicina do Sono já tem trabalhado muito em cima disso, para tentar humanizar um pouco mais isso. Precisa realmente entrar de hora em hora? Você não consegue juntar um pouco os medicamentos e entrar de 2 em 2 horas? Né? Precisa realmente, porque assim, você vai acordar o paciente e quem está dormindo com ele. E aí a imunidade vai lá embaixo, a pessoa tem que melhorar, só que você não está deixando ela dormir. Entendeu? Então, assim, de hora em hora não existe sono. E eu lembro uma situação que aconteceu que, assim, a minha filha operada às 4 da manhã, foi uma emergência, enfim. Aquele super caos, ela tinha acabado de conseguir dormir, a minha filha tem 7 anos. Entra uma enfermeira, acende a luz, Manuela, chama, eu falei, ela acabou de dormir. Ela aí que eu preciso confirmar o nome. Poxa, gente, vocês não têm menor orientação, sabe? É isso que precisa ser muito mais trabalhado, conscientização. A pessoa que está no hospital ela já está numa deficiência, ela já está, com certeza, ela já vai ter algum problema, a imunidade já vai estar mais baixa, a gente precisa ajudar ela. O sono é fundamental. Então, esse é outro ponto de conscientização.
Tentar, se o ciclo circadiano funciona assim, se a noite é melhor para dormir, não adianta ela ficar dormindo de dia, com barulho e tudo, não, vamos deixar ela dormir à noite, vamos ver como é que a gente pode otimizar isso, né? De novo, conscientização e ser mais taxativo na higiene do sono. Já tem um movimento grande em cima disso, sabe? Para que os trabalhadores de hospital, que eles conheçam melhor isso e que os hospitais, a própria direção comece a entender que isso é muito importante, né? Agora, voltando pela questão, por exemplo, se você vai viajar, isso é uma coisa que dá para fazer. Se você, né, pudesse, vai viajar, principalmente para quem vai viajar para o leste, quando adianta o horário, é muito mais difícil se adequar quando você vai adiantar o horário do que quando você vai atrasar o horário. Então, quando você vai ter que dormir um pouquinho mais tarde, acordar mais tarde, o nosso corpo se adapta melhor. Quando você vai ter que fazer o contrário, vai parecer que você tem insônia, porque você vai ter, não, tem que dormir, tipo, à meia-noite no horário que eu tô no país tal, e eu tenho que acordar às 6. Só que no meu país são 8 da noite. Então, eu preciso dormir porque eu tenho que acordar às 6, mas meu corpo não sabe disso. Né? Por mais que tenha escurecido, ele não entendeu isso ainda. Então, o ideal é que eu consiga, e por isso que é mais difícil adaptar, do que você esperar dormir um pouquinho mais tarde. E aí, quando é 6 da manhã, são 2 da manhã no seu país. E aí você faz o quê? Você fala, eu não tive nem sono REM ainda, né? Meu corpo, o seu corpo fala, mas peraí, o que está acontecendo? Então, é uma coisa que a gente orienta, tenta começar, vai, uma semana antes, tenta dormir um pouquinho, meia hora antes, tenta ajustar, né? Isso dá para fazer. Porque depois, além, não é só sonolência, a pessoa muitas vezes tem náuseas, passa mal mesmo, às vezes diarreia, vômitos, porque assim, não é só a sonolência que dá, causa um problema geral, né, fisiológico. E muitas vezes aí nesses casos também vai usar melatonina às vezes um pouquinho antes, uma semana antes, para tentar puxar um pouquinho esse sono, só para adequar para quando você for viajar e precisar desempenhar algum papel nessa nova situação, nesse novo horário, você consiga estar melhor. Isso é uma situação, e é passageiro. Geralmente, às vezes, tem pessoas que nem sentem, pessoas que sofrem muito, mas assim, depois de algumas semanas, adapta de novo. Né? Isso é passageiro. Mas você estava falando do jet lag aí também, mas tem, e a gente já viu isso na prática, principalmente lá em Brasília, com bancários, que é o jet lag social, que é o jet lag do fim de semana. Né, que é aquele cara que durante a semana ele tem horário, né, para cumprir. Então ele acaba, apesar de ele ir dormir um pouquinho mais tarde, mas ele tem hora para acordar. Então quando a gente começou a acompanhar esses bancários, o cara sempre dormia mais ou menos, era meio irregular no horário de dormir, ele era super regular na hora de acordar. Quer dizer, ele acordava 5h30 da manhã. O horário de acordar não tem, é sempre a hora de entrar no trabalho, né? Porque ele tem que acordar aquele horário, porque ele tem que cumprir o horário de entrar no trabalho. E aí, à noite, ele era meio irregular. Só que chegava no fim de semana, que no sábado, no domingo, ele não tinha esse horário para acordar, esse cara estendia à noite. Por exemplo, agora eu não tenho horário para acordar amanhã, então eu vou assistir uma série até mais tarde, eu vou para um barzinho, eu vou sair com o meu parceiro, eu vou curtir mais a noite. Então, ele estendia o sábado e domingo, e iria dormir mais sempre 2, 3, 4 horas da manhã, sempre sábado e domingo. Então, na hora que a gente pegava o gráfico, sempre tinha horário para acordar. Cravado ali, né? Cravado para acordar durante a semana, e no fim de semana ele sempre estendia o horário de dormir dele para a madrugada. Né? Então, acabava criando uma desregulação aí, né? Sim, é um jet lag. É um jet lag mesmo, né? É que esse jet lag ele é mais fácil de ajustar quando ele vai para frente. É isso, para dormir mais tarde é mais fácil. Na segunda-feira ele tem mais dificuldade, porque ele não ia conseguir dormir cedo no domingo, porque ele acordou tarde no domingo, que ele dormiu tarde no sábado, na sexta. Aí segunda-feira ele tá acabado, geralmente. Aí na terça ele começa a melhorar, na quarta ele tá bem, na quinta ele tá bem, na sexta ele bagunça tudo de novo, né? É o jet lag do jovem, né? Dos jovens em geral, né? Que vão para balada e tudo mais. Assim, de novo, a orientação é sempre assim: seu corpo não sabe que é final de semana, seu corpo não sabe que você está querendo sair na balada. É tentar manter a maior regularidade possível, né? Então, assim, uma vez ou outra, não vai acontecer nenhum grande problema, porque vai ajustar rápido. Agora, se isso começa a ser sempre, vai causar um déficit e aí muitas vezes vai começar com problemas hormonais de novo, problemas, às vezes, de saúde mental, porque está sempre cansado do cognitivo, mesmo pacientes depressivos, pessoas depressivas, a maioria vai ver tem algum problema de sono também. Muitas vezes privação do sono. Um outro ponto que você falou é de acordar mais tarde. Às vezes tem gente que mesmo não saindo no final de semana e dormindo tarde, ela acorda muito mais tarde no final de semana.
tem alguma coisa acontecendo aí. Ela deve estar com privação de sono, porque assim, se ela dormiu mais ou menos no mesmo horário e ela estava bem, dormindo bem, ela ia acordar, fosse uma horinha mais tarde, porque ela acordava muito cedo, mas acordar 3, 4 horas mais tarde no final de semana, tem algo errado durante a semana também. Ela está com privação de sono, não é normal. Entendeu? Fala assim, todo dia ela dorme meia-noite e acorda às 5h30. Aí no final de semana ela dorme meia-noite também, só que ela acorda às 10 da manhã. Não está sendo suficiente, ela está com privação de sono, porque não é normal, não tem como. O corpo dela acordaria, se fosse o padrão e o suficiente, ela acordaria às 5h30, 6h30, vai, daria uma esticadinha, porque 5h30 é bem cedo, mas não às 10. Né? Então, esse é outro ponto importante. Mas tudo vai de novo, Fabiano, para conscientização, né? Para a gente sempre conscientizar as pessoas. Me dá calafrio quando eu vejo nas redes sociais não durma, eles trabalham enquanto você dorme, aquele desespero, tipo assim, para de dormir para trabalhar, pelo amor de Deus, gente, você não vai conseguir trabalhar se você não dormir direito, né? Eu falo, meu Deus, ainda continuam com essa teoria aí, tipo, enquanto você dorme, eles trabalham, tipo, vai atrás disso, não existe mais, já é sabido que você precisa dormir, não tô falando que você tem que dormir 10 horas por noite, né? Mas achar o seu padrão que adapte na sua vida, e é claro que a gente tem fases, é claro que os pais com criança pequena, você vai falar o quê para ela? Você tem que dormir 10 horas por noite, ela fala, tá bom, eu faço o quê com o bebê? Então, não existe isso, é claro que tem fases. Tem fase do vestibular, tem a fase daquele projeto especial, mas tem que ser fases, não pode ser sua vida. Esse é o ponto, não pode ser sua vida. Vida, você tem que ter consciência e trabalhar o higiene do sono, entendendo que existe um ciclo. É isso que a gente falou, entendendo que existe um ciclo, dia e noite. Seu corpo trabalha em cima disso. Você vai ficar melhor com isso, você vai ter melhor performance se você seguir e deixar ele trabalhar. Né? E dias, tudo bem, vai numa baladinha de vez em quando, vai ter um casamento, vai ter uma festa, tá tudo dentro do normal. É normal sair da rotina de vez em quando também, tá tudo bem. Mas não ser a rotina, né? Esse eu acho que é o ponto principal, assim, a grande mensagem que as pessoas ainda muitas vezes não entendem. Eu já falei isso num outro encontro nosso aqui, que a gente, às vezes, que estuda o assunto, a gente fica tão imerso nesse meio que a gente acha que todo mundo sabe, né? Que todo mundo é normal dormir. Só que daí, quando você conversa com outras pessoas e você ouve cada coisa, você fala, gente, elas não têm noção, não têm consciência da importância do sono. Ela tem consciência que tem que comer bem, tem que fazer atividade física, só que o outro pilar fundamental eles não têm noção. Né? Exato, exatamente isso. Bom, espero que com esse episódio aqui a gente tenha trazido mais um pouquinho de conscientização, mais consciência, mais informação, abrir um pouquinho mais esse campo aí da importância do sono para a saúde e a importância do ritmo, né, circadiano, a gente achar também dentro da nossa vida atual a melhora desse ritmo, né? Sim. O ajuste desse ritmo também. O melhor uso dele, né? Aproveitar que ele existe e aproveitar os momentos. Então, assim, como eu falei, períodos de desperto. Então, vamos tentar entender. Eu já fiz muito isso. Eu deixava para fazer planilha às 10 da noite, porque, assim, era o momento que eu tinha mais tranquilidade, assim, não tava ninguém ligando, celular tocando. E eu não consigo mais fazer isso, porque hoje meu sono é tão reguladinho também, é tão certinho, que esse momento eu já estou acabada, entendeu? Eu já estou pronta para ir dormir, mesmo que eu não vá dormir às 10, às vezes assim, eu já estou no meu momento relax, não consigo mais fazer isso. E eu já sei que eu funciono muito melhor depois de manhã, estou muito mais alerta. Quantas vezes, Fabiana, eu dormi no computador? Tantas vezes, eu pescava assim, ó, fazendo à noite. Hoje eu já tenho muito mais consciência, e mesmo trabalhando com sono, mas assim, não, eu preciso fazer. Hoje eu já tenho muito mais, acho que maturidade e consciência para falar, não, é o momento de dormir. Amanhã eu vou estar melhor e vou produzir melhor, eu vou render mais, né? Não adianta ficar 2 horas aqui rendendo nada. Eu dava cada pescada, eu perdia 5 minutos de novo. E aí é legal, porque aí você vai começando a se entender, né? Falar, melhor eu dormir melhor agora, dormir mais cedo e acordar amanhã, talvez, num outro momento e ter mais produtividade, o que eu ia gastar 2 horas para fazer aqui, né? De uma forma mais picada e tal. Talvez eu consiga fazer em meia hora, 40 minutos amanhã. Entender que eu tenho interferência, ela já existe. Naquele momento a melatonina está ali, ó, buzinando na minha cabeça para dormir. De dia eu vou estar com cortisol me empurrando para estar desperto. Então, se a gente entende isso, não adianta lutar contra a natureza, entendeu? Exato. Eu vou estar sempre lutando, remando ao contrário, né? Então vamos remar a favor. Exato. Acho que esse é o ponto. Show de bola. Thalita, muito obrigado mais uma vez aí contribuir com a gente aqui, trazer a sua experiência nesse campo do sono. Né? Queria que você falasse também aí as redes sociais da Biologix, para a galera conhecer um pouquinho a Biologix, entender um pouquinho mais da ferramenta, né? O profissional de saúde que ainda não conhece a Biologix, a importância, né, de monitorar o sono dos seus pacientes, dos seus clientes também.
Então, deixa as redes sociais aí para encontrar a Biologix também. Muito legal, Mão. Obrigada de novo, né? Um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Vamos pensando sempre em temas legais para a gente falar sobre sono e trazer mais informação para todo mundo, que possam ajudar outros e outros. E, bom, aqui na Biologix a gente trabalha bastante conteúdo também nas redes sociais, é legal porque a gente tenta trazer sempre atualização, pesquisas, o que tem de novo aí no mundo do sono. Então, nossas redes, tanto o nosso blog, que é o biologix.com.br, tem a parte de profissional de saúde, tem um blog ali com bastante conteúdo bem legal para os profissionais de saúde em geral, com temas diversos. E a gente tem o nosso Instagram, que é o que a gente mais movimenta, né? Biologix também, super simples, onde a gente traz rotineiramente, pelo menos 3, 4 vezes por semana, conteúdos interessantes sobre sono, tanto para o profissional de saúde quanto para o paciente, né? Sempre com temas relevantes. Então, são super bem-vindos, fiquem à vontade para nos seguirem, estão super convidados. A gente tem o YouTube, nosso YouTube ainda está um pouquinho tímido, mas a gente vai trazer novidades aí cada vez com mais informações para vocês, trabalhar nisso. E a gente tem uma solução, assim, que está cada vez mais completa, tem novidade aí. Dia 1º de agosto, agora a gente lança mais um parâmetro no nosso exame de sono biológico, senão não vou dar spoiler, porque eu também não sei quando que isso aqui vai sair, então eu não sei, não vou falar ainda. Mas tem novidade no exame de sono biológico, que está ficando cada vez mais completo. Então, assim, a gente tem estimativa de sono, é estimado porque a gente não tem EEG, mas é uma estimativa. A gente tem ronco, a gente tem toda a parte de saturação super completa e super detalhada. A gente tem movimento, então a gente tem cada vez mais, a gente consegue entender o paciente como um todo, com mais parâmetros, e agora tem mais um vindo por aí. Tá bom? Já quero saber aí, quero saber o que está vindo aí. Em breve, legal. Na Biologia que vocês vão ver, sigam lá no Instagram. Tá jóia, então, Thalita. Muito obrigado. Você que ficou com a gente até aqui, se isso daqui foi relevante para você, compartilha com outros profissionais também. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreve aí também para acompanhar os próximos episódios. E, Thalita, até o próximo episódio, até o próximo Healthcast. Valeu demais aí. Obrigada, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.